Tem como botar para mim? O mais difícil de você pregar é a mulher sentada na frente. Que ela começa, ó, ajeita aqui, aí você fica perdido. Não dá para fazer isso. Amigos, o tema hoje é esse aí, ó. O tempo está voando. Não, o tempo está voando, é uma pergunta. O tempo está voando? Olha, eu às vezes não, com certeza eu posso dizer para você que para mim ele está voando, já voou. Porque não faz muito tempo, eu tinha 17 anos. Outro dia eu estava até cantando para a Marta, que ela não conhece essa música, Vou ver a los 17, depois de beber um siglo. Aí, é como desse... Tá aqui. Então, estava cantando essa música, porque passou assim tão rápido, eu falo, rapaz, eu estou com 60 anos. Como é que pode? E aí? Como é que fica? Aí, um dia, eu encontro um maluco na Praça 15, e ele falou assim para mim, cara, tu é crente? Não, ele falou, crente não. Tu é evangélico? Eu falei, sou. Não, eu percebi, porque eu também sou. Ah, é? Mas você sabia, rapaz, que lá na Bíblia... Aí começou a me explicar que lá em Apocalipse, ele fez um estudo escatológico com alguém que eu não sei, que garante que o tempo está sendo abreviado. O tempo mesmo, isso. Ele disse, rapaz, você pensa que a hora tem 60 minutos? Não tem, não. Tem 50 e tal. E aí, além do mais, ele conseguiu descobrir que tem um cientista, acho que é um cientista alemão, que em 1950 desenvolveu uma teoria, vou até ler aqui para vocês, que se chama Schumann. Se chama Schumann. Olha o que o Schumann diz. Estamos vivendo sob a ação do aumento de frequência da ressonância Schumann, ritmo biológico do planeta e da sua biosfera, descoberto na década de 50 pelo cientista alemão com esse nome. Depois que ele me falou isso, eu falei, pô, será que esse cara inventou isso? Aí fui pesquisar na internet e achei. É isso que eu estou lendo aqui para vocês, é verdade o que ele diz. Então, com base nesse aumento de frequência, o tempo vem diminuindo e a duração dos dias, das semanas, dos meses e do ano está cada vez menor. Janeiro foi ontem e, de repente, já estamos em dezembro, embora os mecanismos convencionais de medida do tempo, como relógios e calendários, continuem marcando normalmente a sua passagem. Na verdade, segundo a teoria do cientista alemão, o planeta, o ser humano e as demais formas de vida terrestre obedeciam à mesma frequência de tantos ciclos por segundo em relação à passagem do tempo. Tendo, porém, nas últimas décadas havido uma aceleração no campo vibratório do planeta, aumentando aquela frequência, era de 7,83 para 13 pulsações por segundo, quase que dobrou, hein? O dia mental e biológico, em vez de durar 24 horas, passou a durar apenas 16. É isso mesmo, segundo alguns cientistas, o dia biológico diminuiu em 1/3 e está durando apenas 16 horas. Então, nós não estamos mais vivendo 24 horas, mas 16. Às vezes, eu penso isso, você não sente isso? Você fala, caramba, que isso, já? Nem fiz isso, nem fiz aquilo, tinha que fazer aquilo outro. Né? Às vezes, eu coloco assim, uma meta, uma lista, já cansei de fazer lista mesmo, ó, hoje eu vou fazer isso, aí, sei lá, 10 itens, 7 ou 4, às vezes não faço nenhum, 2 itens, porque o tempo se esvaiu. Agora, aí já que eu estava pesquisando sobre isso, acabei também achando uma outra teoria a respeito do tempo. Este cara aqui, ele já abordou o tempo dentro de uma perspectiva psicológica, que as pessoas realmente têm essa sensação por causa do tipo de vida que elas levam. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e aí você tem smartphone, computador, tudo isso acelera a sua vida. Parece que essas coisas
essas coisas deveriam ajudar você a otimizar o seu tempo, mas o que elas fazem é fazer com que você se sinta com menos tempo. Porque uma hora você está no Facebook, uma hora você entra aqui, você fala no WhatsApp, você atende o telefone, você fala aqui, você entra no computador, passa um e-mail. Quando você vê, rapaz, mas não deu tempo, não está dando tempo. Não é isso? Aí esse cara aqui, que chama-se Carl, não sei das quantas, eu só estou vendo aqui Carl, ele disse que ele criou um movimento chamado Movimento pela Lerdeza. Justificativa dele. Ele estava no aeroporto, aí ele falou assim, me interessei por um livro com histórias de ninar. Como ninar o seu filho em 1 minuto? Aí ele falou assim, não dá, não dá. O homem chegou no limite da piração. Ele quer botar o filho para dormir 1 minuto, tudo tem que ser muito rápido. Então, a questão toda é essa. E aí eu me perguntei, cara, o que é o tempo? Nós sabemos o que é o tempo? Você sabe o que é o tempo? Deixa eu pegar aqui, espera aí que eu não estou treinado, eu estou fazendo isso aqui, é o treinamento. Viu? Pastor Lécio falou que se eu for aprovado, vou poder pregar de novo. Ah, está aqui. É porque eu ainda não sei mexer direito nesse negócio, não, mas você vai... Olha lá. O que é o tempo? O tempo, na verdade, é um intervalo entre alguma coisa que se iniciou e o seu final. Muito óbvio, não é isso? Então, o tempo é uma coisa que tem um início e tem um fim. Entenderam? Estão entendendo? Deixa eu passar aqui para você aqui. Então, todas as coisas, elas têm um início e ela vai caminhando até chegar a um fim. Então, olha só, aquelas estrelas que você vê todos os dias, os cientistas, os astrônomos, os matemáticos dizem que aquelas estrelas têm bilhões, tem estrela que tem bilhões de anos. Mas a luz que você está vendo aqui agora, dessas estrelas, diz que elas já morreram. Né? Você pensa, aquela estrelinha bonitinha, ela já não existe mais. Mesmo uma estrela que durou milhões de anos, teve um fim. Teve um início e teve um fim. Então, eu pergunto para vocês, como é que fica? É assim que tem que ser? Deixa eu passar aqui para um outro quadro aí. Por que estariam todos apressados? A resposta parece óbvia. Temos todos consciência do fim. Nós temos consciências que um dia tudo vai acabar. Você pensa assim, caramba, meu amigo, tenho que ir rápido, porque amanhã não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tem que resolver isso, porque já passou 1 ano, já passou 2 anos, rapaz, eu nem me formei. Cara, eu cheguei a essa conclusão. Cheguei um dia, eu falei, rapaz, eu tinha mais ou menos uns... Estava até conversando com o Rafa sobre isso. Eu tinha uns 21 anos, 22 anos, eu estava estudando psicologia, e aí, lá na PUC, né, aí eu resolvi parar de estudar psicologia. Achei que não tinha nada a ver e tal. Aí falei, a partir daquele dia em diante, eu falei assim, mas um dia eu vou voltar a estudar. E se passaram 40 anos, e um dia eu falei, cara, não voltei a estudar. Não consegui voltar a estudar. Meus filhos estão até aqui sentados. Criei meus filhos e tal, fiz uma vida e não voltei a estudar. Meu filho se formou, minha filha se formou e eu não voltei a estudar. Até que um dia, rapaz, Marta, olha, foi necessário muita coisa para isso acontecer. Até que um dia a Marta falou, por que você não vai estudar? Eu falei, mesmo, por que eu não vou estudar? Não sei. Não, porque já estou, sei lá, não, tem esse negócio de você estar velho, né, tá essa idade e tal. Eu falei, mesmo, vou voltar a estudar. E fui voltar a estudar. Eu estou para me formar esse ano. Amém? Mas, queria dizer o seguinte, que essa questão do tempo, né, nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. O tempo passou a existir por causa de uma coisa que aconteceu lá no início da vida. Lá
no paraíso. Está lá em Gênesis. Como é que tudo começou? Deus criou o céu, criou as estrelas, criou os planetas, criou a terra, criou o céu, criou o mar, criou um monte de coisas, porque ele tinha um objetivo. Ele planejou botar nesse lugar, nesse universo que ele criou, um ser que seria feito à sua imagem e à sua semelhança. Amém? Ele estava cheio daquilo que ele é, cheio do amor dele mesmo. E ele queria formar uma família. Essa família tinha um lugar, e ele, como todo pai amoroso, como vocês, quando quiseram ter seus filhos, quando eu também quis ter meus filhos, preparou tudo para ele. Comprou o berço, botou dinheiro na caderneta de poupança para quando ele se formar, quando ele que fosse para a universidade, poder você ter o dinheiro para bancar a universidade dele. Então, esse Deus amoroso pensou, vou fazer o melhor para o meu filho. O planeta, com tudo que tinha direito, do bom e do melhor, a melhor comida, tudo ali, tudo acessível. Eu acho até que o menino ficou um pouquinho mimado, entendeu? Mas tinha tudo que ele podia imaginar. Porém, Deus, no seu amor, no seu infinito amor, não podia ter um filho que fosse um robô. E ele deu para esse filho o livre-arbítrio. E você sabe como é que ele fez isso? Plantando, colocando uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque muitas vezes eu falei, por que Deus botou aquela árvore lá, cara? É só não ter posto que o cara não comia, não tinha problema. Pronto. Mas ele botou aquela árvore lá, porque se ele não botasse aquela árvore lá, esse homem que estava ali, aquele homem macho e fêmea, tem que saber que quando eu falo Adão, porque no início Adão se referia à humanidade. Adão e Eva tinham o mesmo nome, Adão. Ela só passou a ser Eva depois da queda que ele chamou ela de Eva. Mas até aquele momento nós estamos falando de Adão. Por que ele botou aquilo lá? Porque se ele não tivesse posto aquilo lá, ele não teria como escolher. Aquilo ali foi colocado porque Deus só aceita se relacionar com você se você o amar como Ele te ama. Ele não aceita qualquer tipo de relacionamento. Ele não é como algumas pessoas que estão tão carentes que qualquer migalhinha estão buscando, pegando. Mas Deus não. Deus, Ele te ama muito, Ele me ama muito, mas Ele quer que você o ame também. E Ele queria que o filho dele, aquele que Ele amou, que Ele preparou tudo para Ele, o amasse. Se Ele não colocasse a opção ali, se Ele não tivesse a liberdade de não o amar, então ele seria como um robô. Mas Deus botou aquela árvore do conhecimento do bem e do mal e deu a opção. Infelizmente, para nós todos, né? Infelizmente, o Adão comeu da árvore do conhecimento do mal. O que disse para ele Deus? Adão, não come da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você fizer isso, você vai cair no tempo. O dia que você comer, você vai entrar no tempo. Você vai ter um tempo de vida. Você vai ter um início e vai ter um fim, porque antes dele comer, não tinha início, não tinha fim, porque Deus é eterno, a vida de Deus é eterna, aonde Deus habita é eterno, e eterno, meu amigo, é eterno. Não tem começo e não tem fim. Adão ia ter um começo, mas não teria fim. Eu não sei se vocês já viram, tem aqui na livraria um autor chamado Kenneth Copeland. E eu gostei assim, muito do início do livro dele, porque ele descreve como ele acha que deve ter sido, né, o nascimento de Adão. Porque, veja, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso quer dizer que Adão,
segundo ele, eu concordo plenamente, devia ser exatamente a imagem do Pai. Ele devia ser a imagem de Deus. Então, ele disse assim, naquela hora que ele soprou, né, o fôlego de vida em Adão, deve ter parado todo mundo, devia ter assim, milhões, sei lá, milhares de anjos em volta, os passarinhos, todo, naquele momento ele falou assim, o mundo gelou, parou, para ver o nascimento do Filho de Deus, porque era a sua imagem, era a sua semelhança, era a cara de Deus, era, que nem ele diz, cuspido e escarrado, né, como se diz na gíria. Adão era esculpido, né, esculpido em mármore Carrara, isso que ele quis, que é a palavra que o Senhor originou aí, né? Ele era igual a Deus. E mais, Deus deu todo o seu poder a ele, disse assim, agora domine sobre tudo, deu a ele domínio. Infelizmente, meus amigos, Adão saiu do tempo, da eternidade e entrou no tempo, não é no túnel do tempo, não. Ele entrou no tempo e passou todas as coisas terem início e terem fim, né? Então, o Adão, infelizmente, foi para lá. Porém, Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, o que ele fez? Naquele momento, já preparou o plano da redenção, o plano que é trazer de volta o homem para a sua dimensão. Que dimensão? Da eternidade. Porque o homem que ia viver para sempre, agora tinha um fim. Não só o homem, mas toda a criação foi amaldiçoada com o tempo. Tudo passou a ter um tempo, a terra passou um tempo, as estrelas, mesmo vivendo bilhões de anos, sei lá, tem um tempo, tudo passou a ter um tempo, um início e um fim. Mas Jesus já tinha sido preparado, e naquele momento ali, Deus disse para a serpente, disse para o diabo, veja, a semente dela, o semente dela, né, porque está no masculino, o semente dela vai pisar na sua cabeça, você vai morder o calcanhar dele, mas ele vai pisar na sua cabeça e vai trazer os meus filhos de volta. Queridos, porém, foi necessário um plano. Deus teve um plano, criou um plano de redenção. E esse plano, aí, já no plano do tempo, tem um tempo para acontecer. Todos nós estamos cansados de ouvir falar sobre tempo, né? O tempo de Deus, Kairos, né? Cronos, o tempo do mundo, mas Deus teve que entrar no tempo do mundo. E o plano dele é para ser realizado aqui no tempo do mundo. E ele veio buscar no mundo aqueles que aceitariam a missão de trazer o resgate do reino de Deus. Aqueles que iriam ampliar o reino de Deus na terra para trazer os filhos deles de volta. Porque naquele dia o plano já estava preparado, mas Jesus não saiu naquele dia. Teve todo um tempo de preparação até que Jesus chegasse aqui. Então, veja só, várias pessoas, Deus vai chamar várias pessoas para poder tocar a obra dele aqui na terra. Muitos vão ser chamados, mas poucos serão escolhidos. Não é verdade? É isso que diz a palavra? Pois é, eu estava pensando sobre esse assunto, né? Falei assim, por que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos? Por que Jesus disse isso? Aí eu pensei assim, será que, quer dizer, é assim uma coisa que é tipo um destino, porque a escolher aquele cara, ele foi chamado e também foi escolhido. Mas depois eu comecei a estudar e a meditar, e eu vi que esse foram escolhidos, na verdade, tem um sentido de foram aprovados. Porque, veja, muitos são chamados para uma missão.
eu acredito que a maioria de vocês aqui foram escolhidos. Porque vocês, eu vejo aqui, tem quase essa igreja toda está numa missão. Tem um servindo aqui, tem outro servindo lá na porta. Eu comecei aqui servindo no grupo de casais. Aí tem mais um ministério, agora me chamaram para pastor, e eu estou aqui como pastor, porque eu acredito que esse é o meu chamado, senão não estaria aqui falando com vocês. Então, todos nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado. Alguns ouvem e dizem aqui, eis-me aqui, Senhor. Outros começam e não terminam. Outros se desiludem, ficam tristes, vão embora, mas depois voltam. E assim vai. E tem aqueles que nem querem saber. Tem aqueles que até conhecem a Deus, que sabem das coisas de Deus, mas não querem. Isso é um mistério. Porque isso é desde aquela época também. Você lembra da história de Caim e Abel? Porque Deus, mesmo depois que o homem saiu do paraíso, ele não perdeu o contato com Deus. Ele perdeu a natureza de Deus. Porque o homem tinha a natureza de Deus. Ele tinha o DNA de Deus. Mas quando ele pecou, a natureza do mundo entrou nele, a natureza do diabo entrou nele. Mas ele podia ter contato com Deus. Tanto que na história, nós vemos quem conversando com Caim? Deus. Né? A Bíblia diz que Caim fez uma oferta, Abel fez uma oferta, mas Deus só se agradou da oferta de Abel e da oferta de Abel. Mas a de Caim ele não se agradou. Mas a gente vai analisar, vai ver que Abel deu aquilo que ele tinha de melhor. Ele deu o seu coração para Deus. E aí ele recebeu. Mas a Caim não recebeu, porque Caim apenas deu a oferta do fruto do seu trabalho. Ele não estava preocupado em se relacionar com Deus. E quando ele se irou, Deus falou com ele, Caim, por que você levantou o sombrolho? Eu acho essa palavra mais... O sombrolho. Porque você sabe que se você agir bem, você será aceito. Não foi isso? Deus não conversou com ele? E depois disso, o que ele fez? Foi lá e matou o irmão dele. E estava conversando com Deus. Muita gente diz assim, cara, se eu ver um milagre, se eu ver a terra se abrir, o mar, aqueles caras estavam lá no deserto, viram o mar abrir e continuaram incrédulos. É assim mesmo. Não é por causa disso. Né? A gente pensa, poxa, se o cara está doente, tem câncer, ele é curado, então ele vai se converter. Não é por causa disso. É uma coisa que está aqui no coração. É uma questão de coração. É uma coisa de livre-arbítrio. Então, querer estar na eternidade com Deus é uma coisa que eu não sei explicar para você. Mas eu escolhi isso. Você escolheu isso. Tanto escolheu isso que você está aqui hoje, nessa noite, recebendo essa palavra. Você está recebendo esse poder, porque essa bênção, porque não sei se você sabe, a palavra bênção significa investido de poder. Você agora está sendo investido de poder. Investido de poder. Para quê? Para andar na eternidade com Deus. Veja, quando Deus chama e você atende, Ele vai trazer você para a dimensão dele. Então, vamos analisar. Abraão. Deus chamou Abraão. Abraão já tinha 100 anos e ainda não tinha realizado a missão que ele tinha que cumprir. Qual é a missão dele? Dar origem ao povo de Deus, que ia dar origem ao Salvador. Ele tinha uma missão. A missão dele era fazer uma nação. E enquanto ele não cumpriu a sua missão, Deus manteve ele no formol. Ele e a mulher dele. Porque diz a Bíblia que a mulher dele era paquerada até os 90 anos de idade. Tinha gente querendo levar a Sara para o harém.
Pô, ele que não, e ele, né? Ele que não vigiasse, que já ficava sem a Sara. Por que Deus conservou a Sara no formal? Porque tinha uma missão e eles estavam lá na missão. Porque se eles saíssem da missão, Deus não teria esse compromisso, porque aí eles estariam andando nos seus próprios entendimentos. A verdade é essa, que a palavra, que aquela frutinha do conhecimento do bem e do mal, é o conhecimento humano, é a inteligência humana, que é capaz de gerar grandes obras. A nossa medicina é uma medicina avançadíssima, né? Cura isso, cura aquilo, faz não sei o quê, mas não ressuscita morto. Não é isso? Aquele velho poder de Deus cura, ressuscita, faz coisas do arco da velha, abre o mar vermelho, né? Por quê? Porque esse é o verdadeiro poder, essa é a verdadeira sabedoria. Então, o Abraão continuou, enquanto a missão dele não foi cumprida, estava no formal. E o outro? E Moisés? Moisés, quando descobriu que ele tinha uma missão, o que ele fez? Vou dar o meu jeito. Foi lá do jeito dele e foi fazer como ele pensava que devia ser. Foi lá e matou o egípcio, depois teve que sair correndo desesperado para não ser morto, porque este era o plano dele. E teve que ficar 40 anos quietinho. Vocês estão vendo a novela, Os 10 Mandamentos? Não? Então, metade diz que sim, metade diz que não. A Marta está vendo. Nefertari, sei lá o quê. Olha, mas eu vou falar para você, tem as coisinhas até legais lá na novela. Então, Moisés ainda não matou ninguém, ainda não. Ele só está namorando, está lá namorando. Mas olha só, o Moisés, ele quis atropelar o plano de Deus. Mas como ele se manteve fiel, Deus manteve ele também no formal. Aos 80 anos começou a missão dele. E ele, enquanto não resolveu, não cumpriu a missão dele, não foi embora, não. Durou ainda até 120 anos. E aqueles caras que acompanhavam ele? Teve os espias, né? Ele, os 12, né? Falou assim, vai lá. Vão lá, Deus deu uma missão a Moisés, vão lá e olha a terra para a gente invadir e tal, vamos ver como é que é, vão lá. Rapaz, esse negócio dos espias é muito parecido com a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Foi mandar os caras lá, o que aconteceu? Eles voltaram dizendo, não dá. Eles olharam só pelo conhecimento que eles tinham do bem e do mal, né? Aqueles caras mais fortes que a gente vão arrebentar a cara da gente. Nem vamos, nem dá para ir. Aí, Caleb e Josué, não, dá sim, o Senhor vai ser conosco, dá sim, mas não teve jeito, eles tiveram que esperar 40 anos, até aqueles caras morrerem todos, porque os caras tão negativos que se eles fossem com eles, iam morrer todo mundo, tinha que esperar eles morrerem, porque eles eram muito negativos. Você já andou assim perto de pessoas negativas? Rapaz, teve uma vez, vou contar aqui para vocês muito rápido uma história. A Marta lembra disso. Tinha um amigo meu, ele já morreu, coitado. Mas ele era muito negativo. Ele e a mulher dele, eles entraram em casa. Quando ele entrou em casa, falou assim, Serginho, como tem comida aí na tua cristaleira, hein? Caiu todas as prateleiras. Eu falei, não acredito, cara. Não é verdade? Eles estão aqui. Ele, levanta a mão se é verdade. Todas. O cara era muito negativo. Tu imagina tu ir para a guerra com esses caras. Vai morrer. Entendeu? Meus amigos, então, aqueles 12, eles tiveram que morrer, os 10 e a família deles todos, porque não é ter jeito, né? Então, o que aconteceu? Mas aqueles 2 caras ficaram. E um dia o Caleb virou para o Josué e falou, Josué, me dá a minha herança, me dá a minha terra, porque eu tinha 40 anos quando tudo isso me sobreveio. Agora, sobreveio a gente. Eu estou com 85 anos, meu amigo, mas estou com disposição de 40. Tô que tô. Me dá a minha herança.
E deram herança para ele. Mas não foi assim, toma, vai lá e toma a chave e abre a porta. Não, ele teve que ir lá com o exército e destruir todos aqueles inimigos. E destruiu. E foi vivendo a herança dele, ainda viveu bastante tempo. Por quê? Sabe por quê? Porque Deus suspende você do tempo quando você está em missão. Você não envelhece, o poder dele, da eternidade, está em você. Ele vai conservar você para você cumprir a sua missão. Você está em missão. Você está aqui na missão, cara. Enquanto você estiver em missão, o tempo não vai passar para você, até que você cumpra tudo aquilo que Deus determinou que você cumprisse. Mas não parou aí, não. Tem mais gente nessa história toda aí. Teve Caleb, né? Já esqueci, mas não sei quem é. Vou procurar aqui. Eu perdi eles por aqui. Caleb, tem uma galera, tem Noé, mas aí já passou tudo. Mas, meus amigos, olha só. Você, nessa noite, eu gostaria de dizer para você que você tem um chamado, mas você precisa descobrir qual é o seu chamado. Eu já sei que você tem, porque eu tenho, todo mundo tem. Né? Você foi chamado para o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação significa reconciliar pessoas com Deus. Esse primeiro ministério você tem, e você deve crer que esse é um dos seus chamados. Eu tenho certeza que Deus vai operar grandes maravilhas na sua vida se você quiser entrar na sua eternidade. Como é que eu entro na eternidade? Eu entro na eternidade fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer. O que Ele mandou você fazer? Crer nele. E como é que eu faço isso? Praticando a palavra dele. E como é que eu pratico a palavra de Deus? Eu estava outro dia aqui no grupo de casais e falei para eles, cara, olha só, eu vou confessar uma coisa para vocês, eu nunca, quando me converti, eu fiquei muito empolgado, mas eu achei, como Moisés, que eu tinha um plano que eu bolei na minha cabeça que seria a minha missão. Não é? Hoje você está me vendo que a missão que Deus tinha para mim é essa que eu estou executando agora, só que eu com 60 anos, né? Podia ter sido com 40. Né? Eu sou mais ou menos uma espécie de Moisés, Abraão, a minha mulher, a minha Sara aqui. Entendeu? Entendeu? Aí... Amém. Pô, até perdi o que eu estava falando. Oi? Ah, sim, eu estava no grupo de casais e falei para eles, cara, sabe o que é praticar a palavra de Deus? O que você é ensinado? Que a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Mas também você é ensinado que a palavra que sai da sua boca tem poder. Mas como é que ela tem poder? Mas nós aprendemos aqui. Quem é que fez escola Atos aqui ou está fazendo? Bastante gente. Você aprendeu que a palavra tem poder quando você crê aonde? Você diz, crê com o coração e o que acontece? Acontece. Simplesmente isso. Você entra na dimensão de Deus. Quando você crê com o coração, você anda sobre as águas. Porque sabe por que você anda sobre as águas? Porque você entra na eternidade não tem tempo, o tempo tem que parar. O Josué, agora eu lembrei, rapaz. O Josué tinha uma batalha que era necessário que o tempo parasse. O sol parou, meu amigo, a lua e o sol ficaram parados enquanto ele precisou para vencer aquela batalha. Ele tinha que cumprir uma missão. Quando você está em missão, o tempo tem que parar. O relógio tem que parar. Mas aí eu estava dizendo para eles, voltando, estava dizendo para eles que a prática da palavra é essa, é você todo dia
abrir sua boca e dizer aquilo que Deus disse para você dizer. Ele escreveu aqui na palavra dele, diga isso, você tem que dizer. Não é o que você pensa. Eu vou dizer para você, eu sou um cara que tem muita opinião, viu? Opinião sobre tudo. Se alguém é meu amigo lá no Facebook, vê que eu gosto de política, né? Mas quero confessar uma coisa para vocês. Eu não ligo nem um pouquinho para que o que os políticos dizem, o que alguém diz, nem aquilo que eu digo também, nem eu creio. Sinceramente, é verdade. Eu escrevo, tem dia que eu falo assim, rapaz, eu escrevi isso, é força do hábito, porque, na verdade, eu não creio. Rapaz, eu creio completamente que só Jesus pode me dar de comer e beber. Só Ele que pode fazer meu coração bater. E se eu ficar doente, só Ele pode me curar. Não acredito nem em médico, para dizer a verdade. Não acredito. Me desculpe os médicos. Eu acredito que o médico só vai me curar se Jesus disser assim, amém. Aí cura, está curado. Se Deus não disser amém, o médico não vai me curar. Eu vou morrer. Vou ficar doente e simplesmente morreu. Então eu digo para eles, digam a palavra. A palavra. Ah, mas aí eu me sinto hipócrita. Eu também. Todo dia de manhã, eu tenho assim, está vendo isso aqui, ó? Todo dia de manhã eu pego um papel assim como esse, sozinho lá na área, que a Marta sabe disso, 6 horas da manhã, minha filha também sabe. Chego lá de manhã e começo, porque Deus disse, e vou embora. Né? E vou confessando a palavra. Fico lá 10, 15 minutos, os vizinhos vão acabar se convertendo. Porque eu acredito que aquilo vai funcionar. Uma hora eu vou crer. Uma hora eu vou crer. Quando eu crer com o coração, vai fazer o quê? Vai acontecer. Meus amigos, sabe por que eu estou pregando aqui? Porque eu confessei muito. Porque, na verdade, quando eu me converti, agora estou lembrando, eu pensei assim, rapaz, eu não quero, a única coisa que eu não quero ser na minha vida é pastor. Deus, eu quero ficar muito rico porque eu vou contribuir na tua obra. E aí eu fui numa igreja que tinha aquele negócio de fazer sacrifício em dinheiro, e eu fazia e dava certo. Eu, caraca, meu irmão, esse negócio é bom. e tal. E aí eu falei, essa é a minha missão. A minha missão é botar dinheiro na igreja, e pronto, o resto deixa para lá. Aí eu olhava para os pastores, aquele povo muito santo, falei, nunca vou ser santo que nem esses caras. Entendeu? Nunca. Por isso, a minha função é essa, e fui viver assim, cara. Minha função é essa, não quero saber. Aí um dia, estava lá na igreja chamando assim, quem quer fazer a obra, não sei o quê. Eu falei, Jesus, olha só, eu não quero não, mas se o senhor mandar uma pessoa aqui me chamar, eu vou. Não deu 5 minutos. Irmão, aí entendeu? Não teve jeito. Aí eu não podia, né, voltar atrás, né? Meus queridos, vocês acreditam que depois disso, esse passou a ser uma prática? Eu falo, Jesus, eu não quero não, mas se eu quiser, manda alguém, sempre vem alguém. Aí não tem jeito. Estou eu aqui pregando para vocês, sem querer. Disse, olha, eu não quero pregar. Eu não quero pegar não, mas se o pastor Hélio quiser, manda ele me chamar. Não teve outro, Sérgio. Ainda falou assim para mim, dia 7 está firme? Eu falei, entendeu? Amém. Mas vou voltar lá. Meus amigos, tem que dizer e crer. Mas olha só, como diz o meu amigo querido, amado, Kenneth Reagan, que foi em 2002, quando eu conheci ele, minha vida mudou completamente. Porque, sabe, isso é a pura verdade. Quando você diz, a sua ouvido ouve, e a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Se você todo dia disser a palavra de Deus, seu coração vai crer. E aquilo que Deus preparou para você vai acontecer. Vai acontecer. A tua missão vai acontecer. Você vai descobrir qual é a sua missão. Jesus, eu tenho certeza que o teu plano é melhor para mim. Eu sei que eu vou mudar. Jesus, eu sei que tu está me transformando. Eu não sou mais aquele pecador, porque o pecado não tem mais domínio sobre mim. Não tem. O pecado não tem mais domínio sobre você.
É mentira do diabo se ele estiver dizendo para você que aquele vício que você tinha, aquele problema que você tinha, é assim mesmo e nunca vai acabar. Vai sim! Porque Jesus já te libertou. E o pecado não tem mais domínio sobre você. Tem o poder de Deus, domínio. Você tem domínio, você foi resgatado. Meus amigos, eu quero agora mostrar para vocês uma coisa. Não sei se vai dar para ler. Então, o Senhor... Vou ler. Dá para ler? Dá. Então, Abacuque, né? Deus disse para Abacuque. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna bem legível sob tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Mas quem está passando correndo é tu, viu? Não é o outro, não é, vou chamar meu primo, não é teu primo, não é você mesmo. Aí, o que eu faço? Eu pego as minhas tábuas, todos os dias, e leio, e creio, e as coisas estão mudando. Mas uma última coisa eu quero dizer para vocês. Está na hora, né? Chegando a hora. Uma última coisa eu quero dizer para vocês. Pô, tem tanta coisa aqui, eu vejo. Fica para a próxima, tá, pessoal? Tem muita coisa aqui para dizer aqui ainda, mas eu vou dizer para você. Jesus Cristo é o mesmo hoje, foi ontem e será sempre. Ele está na eternidade e você está na eternidade. Nós estamos numa missão, e essa missão é levar o povo de Deus a caminho do céu. Amém? Amém. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado, Jesus. Tu sabes como eu estava antes de chegar aqui, mas sei que tua palavra, meu Pai, não volta vazia. Eu sei, meu Pai, que tu estás agora agindo, Senhor. Está tocando nos corações. Pessoas, meu Pai, que estavam preocupadas com o tempo que elas ainda têm de vida. Tu agora revelaste o seu plano perfeito para eles. Não importa se eles têm 80 anos, mas tu deste a eles, Pai, como deste a mim, a unção da juventude. Somos todos jovens, Pai, até que se cumpra o teu plano na vida de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. A vida deles não se encerrará até que tu cumpras tudo aquilo que tu planejou na vida deles. Obrigado, Jesus. Obrigado por todos os meus irmãos aqui. Senhor, atende agora o clamor do teu povo. O teu povo, meu Pai, quer cumprir aquilo que tu determinaste. Por isso, Senhor, eu declaro agora a tua unção, o teu poder sobre cada pessoa nesse lugar. E eu tenho certeza, Jesus Cristo, que hoje muitas vidas foram transformadas pelo poder da tua palavra. A tua palavra é a verdade. A tua palavra tira cada um de nós do tempo para nos colocar na tua eternidade. Aleluia! Oh, Senhor, muito obrigado, Jesus Cristo. Meu amigo, se você está nesse lugar e sentiu no teu coração, se você quer participar e você ainda não participa desta eternidade, eu gostaria que você levantasse a sua mão aí, no seu lugar, com os olhos fechados. Se você, em nome de Jesus, quer participar do reino de Deus, levanta agora a sua mão. Todo mundo é salvo? Amém. Amém. Aleluia. Ele quer,